E aí galera, beleza? Aqui é a nossa sexta aula do mini curso e nessa aula eu vou mostrar como que a gente pode adicionar referências aqui no texto, como que a gente pode definir alguns macros aqui para poder utilizar durante a escrita para dar uma facilitada. E também vou mostrar, mas por final, alguns pacotes a mais aqui que eu utilizo. Então, primeiramente vou começar com as referências. Existem duas formas de a gente poder adicionar elas. A primeira forma, que é a que eu prefiro, é a gente adicionar um novo arquivo aqui. E nesse novo arquivo, eu vou pegar aqui como um cola. A gente pode adicionar essa referência aqui da seguinte forma. A gente pode, da mesma forma, colocar como livro. Dessa forma que estou definindo que ele é um livro. Esse aqui é um livro do Oppenheimer. Então, aqui no livro, primeiramente, eu coloco o nome que eu vou utilizar a referência. Então, esse nome aqui vai ser o que eu vou utilizar aqui no meu texto para poder recitar essa referência aqui. Então, o Oppenheimer aqui, eu estou utilizando esse tipo de texto. E aqui embaixo eu vou preencher com alguns parâmetros, certo? Então, aqui tem um autor, que é os autores aqui do livro, o título, o lugar onde foi publicado, o endereço, a edição, páginas e o ano. Essas páginas aqui tem algumas partes que são necessárias, você só precisa comentar aqui que elas não vão aparecer lá no texto. Okay? Então, depois que eu colocar a minha referência, eu vou ter que salvar o meu arquivo. Então, eu vou salvar ele como referência e eu vou ter que usar essa extensão aqui, .bib. Essa é a extensão de referência. Então, eu salvei ela aqui como .bib. E agora eu posso vir aqui no meu texto, aqui embaixo, e eu posso chamar bibliográfico, e aqui eu vou definir o nome do meu arquivo aqui. Eu chamo ele de referência, então aqui eu vou colocar como referência. Só que antes aqui eu preciso adicionar um estilo da minha bibliografia. Então eu vou aqui no site do Overleaf para a gente dar uma olhada. E aqui tem uns estilos que a gente pode utilizar. Tem alguns aqui, eu vou utilizar o D3E aqui para mostrar para vocês. Então, vou colocar o D3E aqui. Então, para poder compilar, primeira vez que eu compilar aqui, ele vai aparecer aqui embaixo. Na verdade, eu preciso primeiramente compilar aqui como nas ferramentas tem essa opção de BibTeX aqui. Então, primeiramente eu vou computar essa parte aqui, clicando ali ou apertando F11. Depois eu posso compilar aqui no meu código, compilar aqui normalmente. Então, pode ver que aqui embaixo ela adicionou a parte de referência, mas não tem minha referência aqui embaixo. Por que isso aqui acontece? Ela só vai aparecer aqui quando eu citar ela no texto. Por isso que essa parte que é muito poderosa, que você pode adicionar várias referências aqui nesse arquivo, e quando você quiser utilizar alguma, você só cita ela no texto, ou utilizando esse comando aqui que eu vou mostrar para vocês. Se eu utilizar um /nocite, tá vendo que aqui ele completou com Oppenheimer. Se eu utilizar nocite, ele vai aparecer aqui nas referências, só que ele não sem precisar aparecer no texto. Então, tem essa opção aqui, eu vou deixar ela comentada. E aqui no meu texto eu vou falar uma referência. Então, a referência que eu posso usar a opção cite, e no cite eu coloco Oppenheimer. Então, quando eu compilar pela primeira vez, ele não vai aparecer aqui novamente, e aqui vai ficar entre colchetes com um ponto de interrogação. Então, eu preciso aqui vir aqui em compilar em BibTeX, depois compilar em BibTeX ou apertando F11. Eu posso compilar novamente aqui. Então, pode aparecer que ela apareceu aqui embaixo agora, mas tem um problema que ela não apareceu aqui. Só que se eu compilar novamente pelas duas vezes, ela vai aparecer aqui a referência, certo? Então, aqui ela vai ser numerada, vai aparecer aqui na ordem, como da ordem que vocês for utilizar aqui no texto. Então, por isso que ela é bastante importante essa ferramenta, que ela pode aparecer aqui na ordem que vocês colocam aqui no texto. Então, eu posso apagar essa parte aqui. Se eu quiser apenas mostrar que tem alguma referência em citar ela no texto, eu posso dar um nocite, /nocite aqui. Quando eu compilar, ela vai aparecer aqui embaixo, sem precisar aparecer no texto. Então, essa aqui é uma das formas, eu acho que é a mais interessante, mas agora eu vou mostrar alguma outra que é utilizando o BibTeX. Então, vou apagar aqui, agora eu posso começar o Pinguim de Bibliography. E aqui na frente eu vou colocar quantas referências que eu estou adicionando no meu texto. Posso colocar duas aqui. Então, end aqui, eu vou finalizar. Para poder adicionar a referência aqui, eu posso colocar bib item.
E aqui eu posso colocar agora um nome que eu vou utilizar para chamar a referência. Então eu vou pegar aqui no meu bloco de notas o nome do Oppenheimer aqui, para eu poder deixar mais no texto. E aqui eu completo com alguns parâmetros. Posso colocar o nome dos autores, o título também, ponto aqui, o título em itálico. Agora eu posso compilar aqui. Tá vendo que ele apareceu aqui? Vocês podem adicionar de outras partes aqui, pode colocar referência da forma que vocês quiserem. Dessa forma aqui, pode adicionar da forma que quiser. Para poder adicionar outra é só colocar mais um BB item aqui, colocar um nome e escrever a referência. Para poder citar no texto é da mesma forma que eu posso colocar só cite Oppenheimer que eu tinha colocado antes. Opa, cite, não tem esse P aqui. Então ele aparece como número 1, que é a referência que eu adicionei aqui. Então, essa aqui é uma das formas. Agora eu vou mostrar para vocês um site aqui da I3E. Tem uma revista aqui para a gente publicar artigos científicos. Esse aqui é um artigo genérico que eu escolhi aqui do meu tutor. E aqui nesse site a gente tem a opção de cite disso. Aqui nessa opção tem a parte do BibTeX. Então, para a gente quiser copiar alguma referência aqui, a gente pode simplesmente copiar essa parte aqui. Vim aqui nas minhas referências e aqui eu posso colar. Então, quando eu quiser utilizar, eu posso modificar esse nome aqui. Põe artigo 1. E aqui no meu texto eu posso chamar ele de artigo 1. Artigo 1. Quando eu voltar aqueles mesmos parâmetros antes lá, que era utilizando de bibliografia. Referência, equipe, style, 3E. Bom, posso compilar aqui utilizando o F11, o F5. Tá vendo que o artigo apareceu aqui embaixo, certo? Se eu compilar mais uma vez, ele vai aparecer o número aqui. Tá aí o artigo. Então aqui é bem fácil você achar esse BibTeX aqui. Também tem um plain text que você pode simplesmente copiar aqui e colar lá naquele bibitem. A gente pode colar dessa forma aqui com o nome do artigo aqui. Então dessas formas aqui da gente poder adicionar as referências. Então vou apagar aqui para não precisar adicionar. E agora eu vou mostrar como que a gente pode criar alguns macros aqui no LaTeX. Então, aqui na parte do preâmbulo, estamos aqui no preâmbulo, eu posso utilizar um comando chamado def. Nesse comando eu posso definir algum macro. Então, se eu quiser definir alguma equação, posso botar barra def e utilizar o barra e algum nome que eu quero chamar. Então, eu vou chamar ela de equação. Equação aqui. E na frente eu vou colocar o que vai acontecer quando eu digitar isso aqui no texto. Se eu digitar barra equação aqui no texto, o que vai acontecer lá? Então eu vou colocar alguma equação aqui, por exemplo, pode ser y igual a x ao quadrado mais 4x. Então, quando eu compilar aqui, ele não vai aparecer aqui no texto. Pode ver que eu estou escrevendo antes do documento. Essa aqui é a parte do preâmbulo, ela não aparece no texto. Pode até olhar aqui que ela não vai aparecer. Então, e lá no texto, depois que eu definir aqui, eu posso vir aqui na introdução, aqui nessa parte inicial, vou até apagar aqui, a equação. E aqui eu uso aquele nome que eu tinha usado antes, equação aqui, e ela vai aparecer aqui no meu texto, certo? Da mesma forma que eu defini ela aqui antes. Então, ela aparece aqui no meu texto. Também tem uma outra forma da gente fazer isso agora, como a gente pode definir alguns comandos. Então, se eu colocar new command aqui, eu posso adicionar um novo comando aqui. Vou adicionar, por exemplo, a minha tabela, que era um comando que ele vai escrever essa tabela aqui para mim. Então, eu posso colocar new command aqui. E aqui nesse chaves aqui, eu posso adicionar a minha tabela. Copiar toda a parte da tabela aqui e colar nessa parte aqui. Então, quando eu compilar, não vai adicionar nada, que eu estou só apenas definindo. Mas quando eu vim aqui na parte da tabela em si, eu vou adicionar uma tabela em cima aqui do meu texto. Então, eu posso simplesmente colocar tabela aqui,
ela vai aparecer aqui em cima do meu texto. Então, apareceu duas tabelas. A gente pode definir as margens ou alguns comandos que a gente vai repetindo ao longo do texto que a gente pode definir ali para facilitar um pouco. Então, dessa forma aí. Eu acho que agora eu apresentei tudo que vocês podem para poder utilizar para criar um documento aqui. Então, agora eu vou mostrar alguns pacotes que eu particularmente utilizo para a gente poder melhorar como é que vai ser o nosso documento. Mas antes disso, eu vou criar uma nova pasta aqui e vou chamar ela de preâmbulo, que é o que eu tinha feito na aula passada. Só que agora eu vou explicar porque eu estou usando essa extensão aqui. Então, eu vou definir aqui, preâmbulo, ponto, dessa forma aqui. E dentro desse preâmbulo aqui, eu vou colocar todo o meu preâmbulo mesmo. Então, vou copiar isso aqui tudo e vou colar lá dentro. Vou apagar aqui. Vou vir aqui, deixa eu fechar isso aqui para a gente não atrapalhar. Temos dois aqui. Eu vou colar no preâmbulo toda essa parte. Só que aqui, em cima, eu vou colocar a barra provides package. E aqui eu vou colocar o nome de preâmbulo, certo? Então, eu posso ter essa parte aqui. Agora, quando eu quiser utilizar esse preâmbulo aqui lá no meu texto, eu posso simplesmente chegar aqui e usar use package preâmbulo. Então, quando eu compilar aqui, não vai gerar nenhum erro no meu PDF, porque eu defini, tá vendo que aqui eu utilizei alguns pacotes, aqui precisa de alguns pacotes para funcionar, aqui esse pacote da imagem, tem alguns outros aqui. Como a definição que eu fiz, ela está sendo feita aqui nessa parte. Então, dessa forma vocês podem deixar o seu documento mais limpo, tirando essa parte do preâmbulo. Também, quando sempre que a gente for começar um novo documento, tem algumas definições aqui, como as margens, como alguns pacotes que são essenciais. A gente já sempre define eles, então dessa forma vocês podem salvar esse preâmbulo aqui, igual eu estou salvando aqui para vocês. Toda aula tem todos os pacotes aqui. Vocês podem utilizar esse comando aqui dentro, dessa forma que tem na descrição. E aqui dentro vocês podem simplesmente colocar isso aqui e falar e mandar adicionar esse pacote lá no texto. Então, aqui todos os pacotes que estão aqui vão ser adicionados lá no texto. Só precisam tirar esse comentário aqui do pacote que vocês quiserem utilizar. Então, aqui vai dar uma facilitada para vocês. E que agora eu vou para o meu pacote que eu particularmente utilizo, que são esses aqui, esses a mais aqui que eu vou adicionar. Não vou colocar no preâmbulo, vou colocar aqui só para ficar um pouco mais fácil vocês olharem. Então, esse pacote aqui é bem simples. Então, tem a parte que ele adiciona o nosso texto, tanto na escrita normal, quanto no modo matemático, seja em New York, Times New York, que eu prefiro essa fonte. Essa fonte aqui, eu acho que é assim que escreve. Então, eu prefiro essa fonte, então eu deixei dessa forma aqui. Temos esses dois pacotes aqui, que eles vão modificar a linguagem do meu LaTeX. Então, quando eu compilar aqui, vocês podem ver que aqui antes estava escrito como algum erro aqui. Assim. Deixa eu apagar essa parte aqui, tô colocando como comentário aqui, porque eu não adicionei a referência. Então, vou colocar de novo aquela referência lá. Bibliográfica aqui, referência. Posso compilar novamente. Vocês vão perceber que agora a referência está em português, certo? Que é essa que eu tinha utilizado antes. Porque se eu apagar essa parte aqui e colocar como comentário, você vai ver que volta para o inglês, que é a linguagem padrão. Vou compilar duas vezes. Então, aqui está vendo que ele ficou no inglês. Então, dessa forma eu posso adicionar alguns comandos aqui em português, como... forma aqui. O abstract também, que antes ele estava em inglês, quando eu seleciono a linguagem portuguesa aqui, se eu colocar abstract, que é o resumo, esse é um resumo, eu coloquei ele em cima do Table of Contents, então ele vai estar aqui. Também que agora ele foi em português aqui, sabe? Essa parte que antes era em inglês, sabe? Como abstract que eu tinha mostrado anteriormente. Então, esse aqui é um comando que adiciona essa parte. Esse aqui, ele adiciona a biblioteca, ele faz com que as suas referências estejam em português aqui. Aqui em português. Esse multi-row, ele faz com que nas tabelas, ele adiciona um novo comando aqui nas tabelas, para a gente poder colocar uma coluna que preencha duas linhas. Se eu utilizar aqui multi-row,
eu posso colocar aqui 2 centímetros, centralizado aqui. E o meu texto aqui vai ser: olá pessoal. Se eu não me engano era assim. Deixa eu ver se era dessa forma aqui. Eu geralmente não uso aqui, então não estou lembrado. Não, aqui você define quantas colunas vão gastar. E aqui o espaçamento. Vou colocar 3 centímetros. Então aqui na tabela. Opa, ela deu um problema, vou ter que colocar ele um pouco abaixo aqui. Colocar com 4 linhas. Então também que ele vai preencher 4 linhas aqui. Essas 4 primeiras aqui. Se eu deixar em branco essas duas aqui, como se eu pular 2 linhas aqui, mais 2. Você pode ver que tem um espaçamento maior e que ele vai caber a palavra, certo? Que eu posso definir onde que eu quero ela. Se eu quero ela na primeira linha, eu posso colocar aqui. Então ela vai voltar para a primeira linha. Posso colocar ela na segunda aqui. Então ela fica aqui cortada aqui no meio. E a terceira linha que vai aqui um pouco para baixo. Certo? Então, nesse pacote adiciona essas opções aqui para a gente modificar a tabela. Agora um outro pacote muito importante que é esse hyperref aqui, certo? Então, esse pacote faz com que as minhas labels, deixa eu ver se eu adicionei algum aqui, não. Eu vou vir aqui e adicionar um label. Não, tem um label aqui. Então, a figura, que é maiúsculo, figura ref. Então, eu vou referenciar essa primeira figura aqui. Então, vou adicionar um subref aqui também dessa subfigura aqui. Quando eu compilar aqui pela segunda vez, ou pela primeira, deixa eu ver se... Então, ele já foi. Como eu adicionei aquele pacote, quando eu clicar aqui no número da minha equação, da minha figura, ele vai me levar até onde está a página da figura. Como é que é a mesma página? Se eu com um page break aqui, deixar essa página sozinha. Então, utilizando aquele pacote, quando eu clicar aqui na minha referência aqui, ele vai me levar até onde está a página dessa referência. Então, isso aqui é bem importante que nós tenhamos. Deixa eu abrir aqui no PDF, um pouco mais fácil de visualizar. Então, aqui ele também adiciona essas partes. Se eu clicar aqui na introdução, ele vai me levar até a introdução. Se eu clicar na figura, se eu clicar no A, vai ser aqui nessa primeira referência. E aqui no 1 vai ser na primeira figura. Então, essa aqui ela auxilia aqui nas referências. Deixa eu fechar aqui para poder compilar de novo. Ok. Agora eu tenho esse outro pacote, chama Booktabs. Esse Booktabs ele adiciona algumas linhas que são visualmente melhores. Deixa eu colocar aqui. Visualmente melhores, são um pouco mais grossas do que esse H-line aqui. Então, quando compilar aqui, deixa eu voltar isso aqui como estava antes. Page break aqui não tem. Ok. Então, aqui eu posso usar uma top rule, que é um tipo da linha lá, daquele pacote. Pode perceber que a linha aqui ela vai ficar um pouco mais grossa. Ela fica um pouco mais grossa do que a padrão. Então, tem essa forma aí. Posso voltar como estava antes aqui. Então, é alguma linha mais grossa aqui. Tem o bottom rule também. Acho que é mid rule aqui, certo? Tem esses 3 tipos de linhas aqui. Então, aqui elas são das 3 grossuras aqui. A de baixo é um pouco maior, a de cima, na verdade, a de baixo e de cima aqui elas são iguais. E essa aqui de mid ela é um pouco menos grossa que essa aqui, mas ela continua sendo mais grossa do que a H-line normal. Deixa eu colocar a H-line aqui. Vou tirar essa linha aqui que ela está atrapalhando. Opa, é difícil mexer aqui. Tá vendo que a H-line ela é a mais fina aqui das 3, 4. Então, esse aqui é um pacote, ele adiciona essas coisas aqui. Então, também tem esse pacote que chama cancel aqui, para mostrar aquele tipo de... para cortar alguma equação. Não sei explicar, vou colocar aqui para ficar um pouco mais fácil. Então, eu estou abrindo um ambiente matemático aqui, de uma linha só. Vou colocar 2 frações aqui. A primeira fração vai ser x mais 1, x mais 2. E aqui vai ser x mais 2. Então,
Vou colocar multiplicando um C-dot aqui para aparecer um ponto só, aqui no centralizado. Então, aqui eu vou colocar outra fração, que vai ser x mais 4. Embaixo vai ser x mais 2. X mais 2. Então, tá aqui dessa forma aqui a minha equação. Certo? Então, vocês podem perceber que esse termo aqui corta com esse. Então, utilizando aquele pacote, ele me permite utilizar essa função que chama cancel aqui. Cancel aqui, eu posso cancelar esses dois aqui. Ele vai aparecer uma linha cortando essa parte. Então, aqui também aparece uma linha cortando ela. Também, se eu colocar true aqui antes do cancel e colocar 0, essa linha vai ter uma seta aqui na frente que vai mostrar que ele está indo até o 0. Acho que true aqui é depois. Certo? É. Então, ele vai aparecer uma seta aqui levando até o 0. Então, vou colocar um limite x, se não me engano é tendendo, coloca embaixo. Então, x tendendo a 0. Cancel. Deixa eu colocar 0 aqui. Quando eu compilar aqui, vai aparecer aqui. Limite de x tendendo a 0, vai até 0 aqui do x. Exemplo bem bobo aqui mesmo. Então, esse pacote aí que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui que eu geralmente utilizo. Então, essa aqui era a aula. Acho que aqui eu já apresentei todas as ferramentas que vocês podem utilizar para poder criar um documento aqui, certo? Tem alguns formatos aqui. Então, isso aqui são algumas partes aí. Então, na próxima aula eu vou mostrar um pacote que ele é utilizado aqui na parte da eletrônica para a gente poder desenhar circuitos. Acho que vai ser a última aula do nosso mini curso. Ele é chamado Circuit Tix aqui. Então, esse pacote ele faz com que a gente pode adicionar alguns circuitos aqui na nossa figura pelo LaTeX mesmo. A gente pode desenhar puramente pelo LaTeX. E a qualidade vai ser igual a dessas imagens vetoriais aqui. Então, é um pacote bem interessante para quem é da parte da área da elétrica aqui. Muito obrigado a todos aí, então.